Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos nessa quarta-feira. Especialmente nesse mês de julho, nós estamos estudando sobre missões. Nós estamos refletindo sobre o tema, o desafio de fazer missões em tempos de crise. E serão 5 quarta-feiras, né? Hoje é o nosso terceiro encontro. E espero em Deus que, ao findar dessa jornada, nós tenhamos mais clareza e, acima de tudo, comprometimento e engajamento na missão de Deus. Vamos orar antes de começar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, me dirigir à sua igreja, Senhor. Rogando ao Senhor que, mais uma vez, Senhor, nos auxilie, nos dê clareza, nos dê fidelidade à sua palavra, na comunicação daquilo que o Senhor quer compartilhar conosco nesta noite. Se conosco, Senhor, comigo que estou ministrando a palavra, com meus irmãos que estão ao alcance dessa transmissão, que eles possam estar acolhendo no coração, como recebido do Deus Todo-Poderoso, a sua instrução, Senhor. Dá que nós possamos transformar isso tudo que temos aprendido em ações práticas, Senhor, de engajamento e comprometimento com a sua missão. É assim que oramos, crendo que o Senhor nos ouve em nome de Jesus. Para os irmãos que estão ouvindo, que estão assistindo, que não são da nossa igreja, quem não me conhece, eu sou o irmão Wellington e nós estamos falando a partir aqui da Igreja Batista do Centenário em Colubandê, São Gonçalo. E nesta quarta-feira nós estamos dando continuidade ao estudo iniciado na primeira quarta-feira de julho sobre o tema, o desafio de realizar missões em tempos de crise. Sobre isso, nos dois primeiros encontros, nós caminhamos tentando nos posicionar como Igreja de Jesus, o que deve estar em missão independente das circunstâncias. Eu gosto de uma frase que foi colocada na Igreja Presbiteriana Chácara Primavera, que é: portas fechadas, mas a missão continua. E algumas igrejas ainda estão com suas portas fechadas, exemplo da nossa, ainda não temos os nossos encontros presenciais. Outras já voltaram a ter o seu culto presencial, guardadas aí as medidas de distanciamento e os cuidados orientados pelos órgãos de segurança, mas nós não. Nós estamos aqui e contando com a bênção do Senhor, que é a internet e esse canal de comunicação que muito tem nos auxiliado nesses tempos difíceis. Então, nós estudamos anteriormente, caminhamos tentando nos posicionar como Igreja de Jesus que está em missão independente das circunstâncias. E vimos que para que continuemos a cumprir a nossa missão, ou a missão de Deus a qual nós fazemos parte, nós temos que, primeiro, entender que missão não é uma ideia. Missão não é uma ideia que o pastor ou o líder da igreja local foi para um encontro de pastores ou de liderança e voltou com essa mentalidade. Vamos criar um departamento de missão, vamos criar um conselho missionário e vamos fazer missões. Não, missão não é uma ideia, missão não é um projeto da liderança. Antes, missão é missão de Deus, como nós aprendemos aqui. Nosso Deus, Ele é um Deus missionário. Como nós aprendemos, Ele estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Já no Gênesis, o Senhor inicia a missão quando vai de encontro ao nosso pai Adão, para resgatá-lo, para recebê-lo, para buscá-lo após a sua desobediência. Então, missão é a missão de Deus, e a igreja criada por Ele, em Cristo Jesus, não tem outro papel senão engajar-se na missão. Nesse primeiro estudo, nós vimos os fundamentos bíblicos da missão, que não só nos mostrou que Deus é um Deus missionário, mas que o Cristo de Deus tem toda a autoridade, nos ordena a cumprir o nosso papel da missão. Então, não estar em missão não é uma possibilidade, porque a missão é de Deus, Deus estava em missão,
Deus continua a sua missão, o plano de redenção em Cristo Jesus, e o Cristo que nos comissiona, que nos ordena, é aquele que tem toda a autoridade. Então, nós não temos outra opção senão obedecer. No segundo estudo, o foco foi a nossa identidade, buscar nos identificar biblicamente quem somos, de quem somos e para o que somos quem somos, né? E nós verificamos, né, examinando as Escrituras, as muitas figuras que não só nos identificam, mas nos sinalizam o nosso papel. Nós vimos que nós somos sacerdócio real, para que, através de nós, Deus exortasse, nós proclamássemos ao mundo as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vimos que nós somos embaixadores, como se por nosso intermédio Deus exortasse o mundo a se reconciliar com Deus. Nós somos luz do mundo, sal da terra, né, para dar sabor, para cuidar, para iluminar e sinalizar o Cristo que salva. Então nós vimos quem somos e para que somos o que somos. E vimos também a quem pertencemos, né? Porque nós somos feitura dele, criados por ele, para boas obras que ele preparou para que nós andássemos nela. Então, nós vamos para esse segundo ponto, esse terceiro encontro, sabendo que a missão é de Deus. E em Cristo Jesus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, nós, igreja, fomos ordenados a continuar a missão, a ser participante dessa missão, sabendo quem somos e qual é o nosso papel na missão de Deus. Então, agora, o nosso terceiro encontro é, ainda sob o tema, como fazer missões em tempo de crise. Resposta: assumindo integralmente o seu papel na missão de Deus. Então, primeiro nós respondemos, passo 1, como fazer missão em tempos de crise? Reconhecer de quem é a missão, quem é o Senhor da missão e quem é que nos ordena estar em missão. Ao ver isso, nós, a despeito da circunstância, estaremos engajados. No segundo encontro, como fazer missões em tempos de crise? Nós verificamos, identificando quem somos, de quem somos e para que somos quem somos, logo estaremos engajados na missão independente de tempo ou circunstância. E continuando buscando respostas e caminhos para o engajamento missionário a despeito de qualquer circunstância, respondemos hoje que fazer missões em tempos de crise, ela requer que nós venhamos a assumir integralmente nosso papel na missão de Deus. E hoje nós vamos dar uma olhada, vamos buscar o entendimento de o que é preciso para que nós venhamos a assumir integralmente o nosso papel na missão de Deus. Que Deus nos auxilie de maneira poderosa mais uma vez nesta noite. Primeira coisa que nós precisamos saber para buscar compreender o nosso chamado, como assumir integralmente o nosso papel, nós precisamos entender vocação, entender chamado, né? Presumimos que para poder assumir o nosso papel na missão é preciso entender o que é vocação e o que é chamado. Primeiro, o chamado de Deus ele possui dois aspectos, né? O aspecto universal e o aspecto específico. A vocação de Deus ela é pessoal, incontestável e intransferível. Repetindo, o chamado de Deus ele tem dois aspectos, ele é universal e é específico, e a vocação de Deus ela é pessoal, incontestável e intransferível. O chamado é em um aspecto universal. Como que ele se dá como um chamado universal? Toda igreja, de maneira geral, ela é chamada por Deus. Ela é chamada por Deus, primeiramente, para a salvação. Ela é chamada por Deus para a liberdade. Fomos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos chamados para ser de Cristo.
E nós fomos chamados também para ser luz do mundo, sal da terra, e fomos chamados ou convidados, recebemos de Cristo o direito de participar das bodas do Cordeiro. Todo chamado, ele se dá segundo o propósito, o plano de Deus, não é segundo a nossa intenção, segundo a nossa vontade. Nós somos encorajados por Deus a permanecer firme no seu propósito, a andar de forma digna nessa vocação, nesse chamado que Ele nos deu, a vivê-la no meio de outros que foram integralmente chamados em Cristo Jesus. Esse é o aspecto universal do nosso chamado. Pensando dessa forma, não existe, nós não existimos de maneira aleatória e despropositada. Fomos salvos para fazer a diferença, como sal e luz, e cumprir o chamado do Pai. Repetindo, não existimos de maneira aleatória e despropositada. Fomos salvos para fazer a diferença, como sal e luz, e cumprir o chamado do Pai. Palavras de Ronaldo Lidório. Abro um parênteses aqui. Ao longo desses estudos, eu tenho feito várias referências a personagens da missão, contemporâneos, dos nossos dias, e outros da história de missões. E recebi alguns toques, algumas orientações, e é importante, e eu considerei importante. Então, nesse material que vai estar sendo que tem sido disponibilizado para vocês ao longo de cada estudo, eu, a partir desse terceiro, eu tenho colocado uma breve biografia e links indicando aonde você vai buscar mais informação acerca daquele personagem mencionado. Então, nesse material que vocês vão receber, referente ao terceiro estudo, vai estar uma breve biografia de 3 ou 4 personagens que eu já citei nos 2 estudos anteriores e também links para que você possa buscar mais informação a respeito deles. Inclusive, vai estar uma breve biografia do nosso irmão, o reverendo Ronaldo Lidório. Seguindo, um outro aspecto do chamado é ele ser específico. É verdade que Deus chama toda a igreja para a salvação e para a missão, mas também Ele chama indivíduos para determinadas funções. Isso pode ser visto na Bíblia como ao longo da história da igreja. É claro na palavra de Deus que Ele vocaciona alguns ao ministério para o desempenho de uma função específica no reino. Isso se dá através de dons espirituais que Ele distribui à igreja, com o propósito da sua edificação e cumprimento da missão. Então, o chamado ele é universal em um aspecto, no outro aspecto específico, onde Deus vocaciona de maneira específica, capacitando através de dons, homens e mulheres na sua igreja para desempenhar alguns papéis, algumas funções específicas. E, ao ser chamado por Deus, de acordo com o dom que Ele te dá, não devemos nos angustiar, querendo saber de imediato para onde vamos ser enviados, ou em que local, ou que ministério iremos exercer. Mais uma vez, citando o Ronaldo, ele diz, abre aspas, quem nós somos e o que faremos, nosso chamado ministerial, é mais importante para o nosso ministério que o lugar para onde iremos. Seja do outro lado da rua, seja do outro lado do mundo, Deus que o vocacionou também o sustentará. Então, Deus te vocaciona, Deus distribui dons à igreja e especifica para onde e onde iremos servir. Portanto, não deve ser uma preocupação nossa ao sentir-se, ao se descobrir vocacionado, virá uma perturbação onde e como. Deus o orientará, o Senhor lhe levará a cumprir a sua missão. Então, repetindo aqui, não importa se seja do outro lado da rua, do outro lado do mundo, o Deus que o vocacionou também o orientará e o sustentará. A vocação de Deus, nós falamos do chamado, que ele é universal e, em alguns momentos, específico, e a vocação. Deus chama,
e vocaciona. E essa vocação, aí sim, nós temos, ela tem três aspectos. Ela é pessoal, ela é incontestável e ela é intransferível. O próprio Deus, ele é pessoal porque o próprio Deus coloca no coração daquele que ele vocaciona o desejo, né, incontido de servi-lo, o desejo incontido de estar no lugar da vontade de Deus. O vocacionado por Deus não fará outra coisa senão, não se alegrará em outra coisa senão em estar cumprindo a vontade de Deus. No último sábado, no culto de gratidão do Seminário Betel Brasileiro em Niterói, o seminário onde eu trabalho, onde eu dou aula e coordeno, e sou um dos professores e trabalho na coordenação, nós ouvimos a palavra da missionária Dulce, que serve o Senhor ela serve o Senhor na Tailândia, e uma palavra dela no final que ela falou, eu nunca deixo de falar isso. Se o Senhor me desse 10 vidas, todas elas seriam gastas no serviço do reino. Se o Senhor me desse 10 vidas, todas elas seriam gastas no serviço do reino. Missionária Dulce Pereira, né? Então, esse chamado pessoal de Deus, ele coloca no coração do vocacionado um desejo que só é satisfeito quando ele está cumprindo a vontade de Deus. Essa vocação, ela não só é pessoal, mas ela é incontestável. Ela é uma convocação. O vocacionado por Deus, ele não tem como contestar, ele é incontestável. Aquele que convoca ou vocaciona, ele tem toda a autoridade. Quando Jesus, ele vocaciona ou comissiona os seus discípulos, conforme está registrado em Mateus 28, antes de deixar a sua ordem, a sua orientação, ele faz a semelhança de Deus quando se apresenta a Moisés. Ele fala, toda autoridade me foi dada, portanto, vá. Há um argumento de autoridade que precede o comissionamento. E esse argumento de autoridade que é reconhecida por todo aquele que crê, torna incontestável a vocação de Deus. Não há espaço para negociação. Não há espaço para eu vou cumprir, mas primeiro eu quero que o Senhor me dê ou o Senhor faça. Não, o comissionado, o vocacionado por Deus, ele é, como nós dissemos aqui no primeiro estudo, ele é empoderado num sentido positivo, num sentido bíblico, ele é empoderado ao receber poder do Espírito Santo para viver uma vida para Deus, para não contestar as ordens daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a vocação de Deus, ela é pessoal, ela é incontestável e ela é intransferível. É quase lugar comum. Se esse chamado ele é incontestável, eu não posso ponderar, não há lugar para negociação quanto ao exercício da vocação que me foi dada. Logo, não cabe eu delegar a outros que cumpra aquilo que Deus me deu para fazer. Essa especificidade do chamado, da vocação, é porque há algo no corpo de Cristo, no reino de Deus, que o Senhor reservou para você fazer. Não há ninguém no corpo de Cristo que seja inútil, que não tenha recebido do Senhor uma vocação, um comissionamento e dons para cumprir a sua vocação. Então, a vocação é pessoal, ela é incontestável e ela é intransferível. E todos nós fomos vocacionados a sermos discípulos de Cristo. É importante, nós falamos que o chamado é universal e é específico. Específico no sentido de que Deus distribui dons específicos para desempenharmos funções específicas. Todavia, todos foram chamados para a salvação,
foram chamados para ser de Cristo, foram chamados a estarem nas bodas do Cordeiro, foram chamados para serem discípulo do Cristo. E é sobre isso que nós queremos falar especialmente nesta noite, sobre ser discípulo de Cristo. Assumir integralmente o nosso papel na missão de Deus está associado intimamente ao fato de sermos ou não discípulos de Deus. Assumir e cumprir o nosso papel na missão está diretamente associado à nossa identidade como discípulo de Jesus, no sentido de nos identificarmos com Ele na missão de reconciliar o mundo com Deus. A semelhança dele está disposto a pagar o preço de levar a cabo sua missão. Lembrando o texto de 2 Coríntios 5, que nós refletimos sobre ele a semana passada, Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo e nos deixou o ministério da reconciliação. Então, nesse sentido, nós temos que nos identificar com Cristo, com a sua missão de reconciliar o mundo a Deus. E isso é intransferível, isso é pessoal, isso é incontestável. Hoje nós vamos analisar o custo de imitar a Jesus, a semelhança de Jesus no cumprimento da missão, o seu papel missionário como um Deus missionário e seu Filho, um Cristo em missão. Nós vamos avaliar à luz do Evangelho de Lucas, especialmente no capítulo 14, o custo de assumir essa identidade de discípulo de Jesus. Hoje vamos analisar o custo de imitar Jesus como discípulos seus, encarnando e se engajando na missão do Pai. À luz do texto registrado no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14, vamos pensar e considerar o custo assumido ou a assumir pelo discípulo de Jesus. Se puder, me acompanha aí na sua casa, na leitura do texto. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versos do 25 ao 35. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para o combate, para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se torna insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós não vamos fazer uma exposição do texto bíblico, né? Nós vamos destacar alguns aspectos dele para pensar acerca desse custo de ser discípulo, o que é necessário para ser identificado como discípulo de Jesus e, portanto, engajar-se integralmente na missão de Deus. É verdade que às vezes nós temos dificuldade de lidar com a ideia de pagar um preço,
de que tem um preço a pagar, na caminhada cristã ou na vida do discípulo. Nós nos posicionamos, às vezes, em dois extremos. Existe aquele segmento cristão, evangélico, que tudo tem que pagar preço. Parece que a salvação não é pela graça, pelo sacrifício definitivo do Cristo, que a salvação não é um dom de Deus ofertado a todo aquele que crê, que há sempre um preço a pagar para receber as benesses, os favores de Deus. Por outro lado, há um grupo que se posiciona considerando que o preço já foi pago, logo eu posso descansar, vivendo uma vida infrutífera e às vezes até de maneira indolente. A verdade, tanto um extremo quanto o outro incorrem em muitos erros. É verdade que Cristo pagou o preço da nossa justificação. Ele pagou o preço, Ele nos comprou para si. Mas é verdade também que a vida de discípulo de Jesus, ela cobra do discípulo um certo preço. Ela cobra desse discípulo de Cristo amor e renúncia sacrificial, como nós já fizemos menção no segundo estudo, né, quando a gente pensou acerca de aspecto da nossa identidade. João 20, 21 diz que assim como o Pai o enviou, o Cristo nos envia. Logo, a missão do Cristo era sacrificial, encarnacional. Ele encarnou os que necessitavam dele. Logo, nós encarnamos esse papel, nós vivemos uma vida sacrificial. Nós não oferecemos sacrifício para alcançar o favor de Deus. Nós não oferecemos sacrifício para alcançar perdão de Deus. Mas nós vivemos uma vida sacrificial, que mais à frente a gente vai entender o que significa esse sacrificial, no cumprimento da missão, no desenvolvimento de uma vida discipular. Se não for assim, como disse o Dietrich Bonhoeffer, tornamos a maravilhosa graça de Deus em uma graça barata. Por recebermos, por graça de Deus, a salvação, não nos engajamos, não nos comprometemos em viver uma vida à semelhança do Cristo que nos entregou, que nos deu essa salvação, ou continuamos a viver uma vida buscando méritos para sermos salvos. Então, tanto em uma quanto em um outro posicionamento, nós tornamos a graça maravilhosa numa graça barata. E nas palavras do Dietrich, ele diz que a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem o Cristo vivo encarnado, é a graça sem graça. É a graça dos méritos. Então, essa vida discipular, essa vida de imitação do Cristo, logo, imitando o Cristo, eu vou viver, eu vou assumir integralmente o meu papel na missão de Deus. Não há outra forma de eu assumir esse papel integralmente se não for imitando o Cristo. Como nós vimos no nosso primeiro estudo, a missão ela é contínua. Nós vemos através ali dos dois livros de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, essa continuação da missão, a missão de Cristo sendo levada a cabo através dos apóstolos e da igreja no livro de Atos. E essa missão é continuada por nós. Nós vamos levando adiante. Então, para se identificar com Cristo na sua vida, no seu cumprimento de missão, se identificar com Cristo na sua vida sacrificial e encarnada, nós precisamos, à luz do Evangelho de Lucas, conforme está no verso 26, nós precisamos de um certo tipo de amor.
Como está escrito lá, se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. É interessante que essa expressão, não pode ser meu discípulo, nesse pequeno texto que nós lemos aí, nesses 10 versículos, ela aparece 3 vezes. 3 vezes Jesus coloca uma situação e diz, se não for assim, você não pode ser meu discípulo. Se assim não for, não pode ser meu discípulo. E aqui nessa porção, Jesus diz que se a gente ama qualquer outra coisa, se nós temos como precioso qualquer outra coisa que não Ele, nós não servimos para ser seu discípulo. Nós temos estudado, na nossa EBD, nos últimos 2 meses, a lei de Deus, a relevância dos 10 mandamentos para a igreja no dia de hoje. E o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus não pode ser comparado, Deus não pode ser... o amor a Deus ele não pode ser dividido. Não, eu amo a Deus e... Não. Todos os outros seus afetos ou suas paixões, seus amores, eles têm que ser decorrentes, têm que emanar desse amor que você tem por Deus. Porque se é um amor que se origina em outra fonte, ele é um amor idólatra. Ele é um amor que coloca qualquer coisa na condição de seu objeto de adoração, ainda que inconscientemente você não perceba. Se o amor que você tem pela sua esposa, por seus filhos, pelo seu ministério, pela sua carreira, ele não emana de um amor corrigido pela graça de Deus, ele é um amor idólatra, ele é um amor que coloca Deus em segundo plano, ainda que verbalmente digamos o contrário. A negação desses afetos, ela não é tão clara para nós, especialmente no Brasil, que não vivemos um contexto de evidente perseguição, ainda que nós vejamos veladamente algum elemento de perseguição, seja institucional, seja filosófica, seja política, nós vemos sim alguns elementos de perseguição, mas nós não vivemos ainda essa perseguição que coloca em risco a nossa integridade física. Eu quero compartilhar aqui com vocês um excerto de um livro chamado Siga-me. O autor é David Platt. Esse livro já está na sua 2ª edição, é um livrozinho sobre ser discípulo de Jesus. E ele conta, no capítulo 1, ele traz ali um breve relato sobre a conversão de uma muçulmana, que ele denomina Ayan, porque é comum, quando um muçulmano se converte, ele ter a sua identidade ocultada, Então, vamos ler esse breve relato. Imagine uma mulher chamada Ayan. Ayan faz parte de um povo que se orgulha de ser 100% muçulmano. Pertencer à sua tribo é ser muçulmano. Tanto a identidade pessoal dela, quanto a sua honra familiar, seus relacionamentos e sua posição social são aspectos intimamente entrelaçados com o islamismo. Simplificando, se ela algum dia abandonar sua fé, imediatamente perderá a vida. Se a família de Ayan eventualmente descobrir que ela não é mais muçulmana, cortará sua garganta sem questionamentos ou hesitação. Agora, imagine-se conversando com ela sobre Jesus. Você começa dizendo-lhe o quanto Deus a ama, a ponto de enviar seu único filho para morrer por seus pecados na cruz como seu salvador. Enquanto fala, você sente o coração de Ayan sendo amolecido e inclinado para o que está sendo dito. Entretanto, ao mesmo tempo, você sente que o espírito dela treme ao imaginar o que lhe custaria seguir Jesus.
Com temor nos olhos e fé no coração, ela pergunta: como posso me tornar cristã? Há duas respostas para Ayan. Pode-se dizer a ela o quão fácil é se tornar cristão. Se simplesmente concordar com algumas verdades, receber e repetir uma oração específica, ela pode ser salva. Nada mais é necessário. A segunda opção é dizer a verdade. Pode-se dizer a Ayan que o Evangelho de Deus a está chamando para morrer. Literalmente, morrer para a sua vida, morrer para a sua família, morrer para seus amigos, morrer para seu futuro. E ao morrer, viver. Viver em Jesus. Viver como membro da família global que inclui todas as tribos. Viver com amigos de todas as eras. Viver em um futuro onde a alegria durará para sempre. Ayan não é uma pessoa imaginária. Ela é uma mulher real que conheci e que fez a escolha de se tornar cristã para morrer para si e viver para Cristo, custe o que custar. Essa é uma realidade que na missão a gente se refere às vezes como chamado evangelismo de extração. Por quê? Ao evangelizar o povo islâmico, por exemplo, há outros segmentos religiosos, ao evangelizar e essa pessoa se converter, essa pessoa é necessário que ela seja retirada da sua terra, da sua vida, do seu contexto, da sua família. Então, de fato, ela morre para quem ela era. Não há outra circunstância, não há outra hipótese. Não há hipótese dela se converter e permanecer entre os seus, especialmente quando o contexto é, conforme o relato aqui, de um país que é 100% islâmico, onde a fé islâmica é a fé do Estado. Então, essas pessoas que se convertem nesse contexto, elas experimentam, sem que haja outra opção, morrer para o mundo e viver para Deus. Morrer para os seus planos de carreira, de manter o negócio, de seguir a carreira do pai, de seguir nos negócios do pai, de ser aquilo que o pai almejou para ele ou para ela, e começar do zero. Eis que tudo de fato se faz novo. E guardadas as proporções, essa é a realidade da vida do discípulo de Cristo. Ele precisa refutar a tudo como nada, como diz o apóstolo Paulo, tudo como lixo, a fim de viver para Deus. Se o nosso amor, o nosso afeto, a nossa admiração continua em coisas paralelas, em coisas secundárias, nós não conseguiremos fazer missão em tempo de crise, porque nós, de maneira nenhuma, vamos assumir integralmente o nosso papel na missão de Deus. Então, nós dissemos que, primeiro, ser discípulo e assumir esse papel, ele requer de nós um certo tipo de amor, que é um amor que se desprende do mundo e se volta para Deus. Segundo, é um certo tipo de sofrimento. Esse amor sacrificial, esse amor abnegado, ele já gera um certo tipo de sofrimento. Mas a gente foi chamado para mais. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 3 da sua segunda carta, se eu não me engano, ele diz que todos que buscaram servir piedosamente a Deus padecerão perseguições. Jesus, em vários momentos do seu ministério entre nós, ele disse isso, eis que eu vos envio como ovelha entre lobos. Ou seja, não é surpresa, não pode ser surpresa para o discípulo do Cristo o sofrimento. Como está escrito em Lucas 9, verso 20 ao 25, e disse-lhe Jesus: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no último dia.
Jesus disse isso acerca dele. Mais à frente ele diz: e pode o servo ser maior do que o seu senhor? Se me fizeram essas coisas, vos farão. Em meu nome serão perseguidos, em meu nome serão assassinados, em meu nome vos lançarão em prisões, e achando estar servindo a Deus. Então não pode ser surpresa para o discípulo o sofrimento na caminhada. A ideia de uma vida de discípulo de Jesus confortável não coaduna com o retrato bíblico de uma vida de discípulo. No verso 27 do texto que nós lemos, ele diz: quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não poderá ser meu discípulo. No capítulo 9, ele diz também, no verso 22, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então, meus irmãos, o convite, como a gente falou a semana passada, a primeira missão da igreja é morrer. Morrer para si e viver para Deus. É negar a si mesmo, negar a sua pretensa razão de existir e existir segundo os planos e propósitos de Deus. Porque nós temos a nossa pretensão, nós temos a nossa visão que precisa ser conformada à visão bíblica. As nossas canções teimam em nos ensinar que Cristo morreu para realizar nossos sonhos. Ele está restaurando os seus sonhos. Não, Cristo morreu para fazer um povo seu e esse povo cumprir o seu plano, levar a efeito o plano de Deus que foi pensado e iniciado na eternidade. Ou seja, como está escrito em Apocalipse, que o Cordeiro foi morto antes que tudo fosse formado. Então, Deus em Cristo Jesus não morreu para realizar o meu sonho, ainda que Ele realize sonhos. Ele não morreu para que meus planos sejam levados a efeito, mas em Cristo Jesus, Deus assume a nossa culpa, a nossa transgressão, para fazer um povo seu e glorificar o seu nome. São os planos de Deus que não podem ser frustrados, não os meus planos. Se meus planos não nascem da vontade e do propósito de Deus, que na sua vocação pessoal para a minha vida fez brotar em meu coração, se esses planos não nascem de lá, meu irmão, não é plano de Deus. A minha identidade ainda é do velho homem, ainda é da velha natureza. É necessário que o grão de trigo morra. Como nós falamos a semana passada, é preciso que a igreja morra. Esse morrer tem a ver com se desglorificar, de ver em si mesma a razão de existir e glorificar a Deus, vendo nele a razão da sua existência e a sua glória, o alvo da missão. Antes da gente chegar ao terceiro aspecto que a gente vai observar nesse texto de Lucas, que é um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego, que estão intimamente ligados. Jesus, antes de chegar ao terceiro ponto, ele conta duas parábolas, que é o tolo construtor e o rei sábio. O tolo construtor está ali no verso 29 e 30 e o rei sábio no 31 e 32. O tolo construtor: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir
e não fui capaz de terminar. Às vezes essa parábola ela parece desconectada do texto. A gente vem verificando Jesus falar ali do preço do discipulado e daqui a pouco essa parábola. O que Jesus está falando, o que Jesus está ilustrando é que quando a gente não calcula, não mensura o preço daquilo em que nós nos engajamos, o preço de se engajar ou o preço de não engajar-se, nós somos tolos, rirão de nós. Quando a gente não calcula o preço, a gente se torna pragmático, busca resultados segundo a nossa vontade. Buscamos encher templos, ao invés de sermos agentes de transformação de vidas. Nos tornamos promotores de evento, ao invés de exortar ao mundo, reconcilie-se com Deus. Deixamos de apacentar ovelhas para divertir bodes, como disse o pregador batista Charles Spurgeon. Já a tolice que é destacada do construtor, ela contrapõe a sabedoria do rei. Aqui já mostra o rei prudente que, ao olhar a batalha que se agiganta diante dele, ele, antes de sair à batalha, ele verifica se as ferramentas, o equipamento, as armas, o seu exército é suficiente para aquela batalha. E vendo que não, o que ele faz? Ele propõe um acordo de paz. Ele troca o poder pela vida, por algo maior. Ele troca a glória da conquista por algo melhor e muito mais precioso. Essa é a sabedoria que é proposta ao discípulo de Jesus. Lançai fora aquilo que a traça e a ferrugem pode comer, ajunte tesouro no céu. Deixai a vida de glória se desglorifique para que nisso Deus seja glorificado. Então vamos ao terceiro ponto. Primeiro, essa vida de discípulo que se engaja integralmente na missão de Deus, que assume integralmente o seu papel na missão de Deus, ela requer também um certo tipo de desapego. O verso 33 do texto que nós lemos em Lucas capítulo 14. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Todo o texto, os 3 pontos que nós destacamos, eles estão ligados intimamente com a ideia de se desapegar daquilo que não provém de Deus. Deixar de amar se o seu amor não emana daquele que ama de maneira perfeita. Deixar de buscar se aquilo que você busca não glorifica a Deus. Se aquilo que você busca promove a você antes de apontar a cruz do Cristo crucificado. Semana passada, num dos pontos que nós tratamos é a quem pertencemos. E tanto em Êxodo 19, como na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, há uma coisa que chama a atenção. Nós somos dele, fala, nós somos propriedade exclusiva, povo adquirido. Em Efésios, a gente já vê dizendo que nós somos feitos por ele, para as boas obras que ele preparou para que andássemos nela. Se nós não nos desapegarmos daquilo que nos é caro, se mantivermos uma vida em que buscamos satisfazer o nosso ego, a nossa emoção, os nossos planos, os planos dos nossos filhos ou dos nossos pais, é porque não pertencemos a Ele.
é porque não somos dele. Porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Nós não somos mais desse mundo. A figura que é muito usada de Gênesis e Apocalipse é que nós somos peregrinos. A ideia daquele que não tem nada que o prenda na terra onde ele está. É a figura que é usada quando o povo é liberto do Egito, na última praga, a morte dos primogênitos. O Senhor manda que o povo sente-se à mesa para a ceia, para comer a Páscoa, com lombos cingidos, pronto para partir daquela terra que não é deles para a terra que mana leite e mel. Da mesma forma, nós, Igreja do Senhor, nós devemos estar com os nossos lombos cingidos. Não pode haver aqui nessa pátria deste mundo algo que nos sirva como âncora, como impedimento, que canalize os nossos esforços, que absorva os nossos afetos. Nós somos peregrinos em terras estrangeiras. A nossa pátria não é desse mundo, por isso é dito, não ajunteis tesouro que há na terra, onde a traça e o ferrugem pode comer, mas ajuntai tesouro no céu. E é no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que o Senhor nos exorta a abrir mão de riquezas, essas preocupações com comida, vestidas, com vestes, com patrimônio. Ele fala, não se importe com isso, porque, ó, pequeno rebanho, ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. Meus irmãos, o que é o meu plano de carreira diante do reino? O que é o seu plano acadêmico diante do reino? O que é o seu projeto de sucesso para a carreira do seu filho? Se ele é daquele que o Senhor agradou dar para ele o reino. E não há aqui nenhuma apologia à preguiça, à falta de compromisso com o crescimento, com a busca de relevância. Mas esta tem que ser direcionada para a glória de Deus. Caminhando para o fim, no verso 34 e 35, verso 34 e 35, o Senhor fala daquele falso discípulo. Ele fala daquele discípulo que não quer viver um desamor às coisas. Ele fala daquele discípulo que não quer sofrer a semelhança do seu Salvador. Ele fala daquele que não quer se desapegar. E a esse discípulo ele chama de quê? Vamos ler o texto, versos 34 e 35, diz assim: o sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta para mais nada. Ou, no texto, não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o texto está dizendo do falso discípulo, esse falso discípulo é incapaz de assumir integralmente o seu papel na missão de Deus. Logo, nunca vai levar adiante o desafio de fazer missões em tempos de crise. Eu sempre troco missões, porque missão é quando a gente está se referindo a uma missão, a missio Dei, a missão de Deus. E missões é quando a gente pensa no papel da igreja, nas várias formas de atuar na missão de Deus. O discípulo que não escolhe o caminho do sacrifício, de deixar os seus outros afetos de lado, de tomar a sua cruz e seguir o Mestre, de se desapegar dos tesouros desse mundo, ele é como o sal que não salga.
lançam-no fora. Ele até parece sal, ele até parece discípulo, ele até às vezes é contado como os discípulos, mas quando se verifica, ele é um da grande multidão. Como o nosso texto começa, havia e o seguia grande multidão. No meio da grande multidão tem discípulos, mas a grande multidão é o sal que perdeu o sabor. É o sal que não salga. É o sal que é lançado fora. Para não deixar de falar de biografia, todo estudo a gente fala de uma, quero falar da missionária Sophia Miller. Sophia Miller, pelos idos da década de 40, dos 1940, 1945, ela se converte. Ela ouve um pregador, daqueles pregadores que estão extintos hoje, né, pregando no meio da praça, em cima de um caixote em Nova York, dos anos 40. E ela vai ouvindo, e ela diz que ouviu ali o seu chamado, a palavra de Jesus, se converteu, se derramou na presença do Senhor e disse que recebeu um chamado para fazer diferença na terra e falou consigo: eu quero ser uma missionária. E ela saiu da América do Norte, partiu, pegou um barquinho no rios da Amazônia colombiana, foi fazendo missões e em 4 anos ela, sem perceber, chegou na Amazônia brasileira. E chegando aqui, ela percorre mais de 1.000 quilômetros e evangeliza várias etnias, chegando a um total de 100% de conversão em 2 tribos. Traduz o Novo Testamento para a língua nativa dessas 2 tribos e é registrado na sua biografia que, quando um repórter pergunta para ela, antes de falecer em 1997 na Venezuela, ela foi entrevistada por um jornalista cristão. A primeira pergunta que ele fez foi: como foi o seu chamado? Como foi o seu chamado? Ao que respondeu Sofia: eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e fui. Repetindo, eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e fui. Meus irmãos, muitos de nós vivemos uma vida inteira na caminhada cristã esperando ouvir um chamado, uma voz que vem como a semelhança da voz que falou a Samuel, ou da forma especial com que foi comissionado Jeremias, Isaías, o próprio Paulo. Mas o Deus que se revela escolheu se revelar à sua igreja de maneira ordinária, através das Escrituras. Existem as maneiras extraordinárias, mas, via de regra, nós somos guiados pela maneira comum com que o nosso Deus se revela. E a exemplo da Sophia Miller, nós devemos ler as suas ordens e ir. E há uma ordem muito clara, em Mateus 28, por exemplo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A diferença é que Sophia Miller, ao olhar para aquele que lhe dava esse comissionamento, através da sua leitura, ela reconheceu que aquele que lhe comissionava, que lhe ordenava, tinha toda a autoridade no céu e na terra. Então, para ela não restava nenhuma alternativa, senão ir. E eu termino lendo uma fala do Egídio Seabra,
que diz: a cruz é decorrente da nossa vivência do amor, porque amar nos traz consequência. Não é fácil amar, nem tampouco é fácil assumir encargos que o amor nos propõe. Assim sendo, quando Jesus nos diz: se alguém vem a mim, Ele quer nos dizer: se você quer me seguir, deverá amar como eu amo, viver como eu vivo, sofrer como eu sofro, pensar como eu penso. Renunciar a tudo que não glorifica a Deus, se desapegar em certa medida das coisas e das pessoas, é, portanto, o fundamento para que o reino dos céus viva em nós e Jesus seja o nosso Rei, Senhor e Mestre. Do contrário, estaremos construindo na areia e nunca seremos considerados discípulos e seguidores de Jesus. Louvado seja Deus por sua palavra. Respondendo à pergunta: como fazer missões em tempos de crise? Assumindo integralmente o seu papel na missão de Deus. E isso se dá quando, de fato, somos imitadores do Cristo, discípulos seus, vivendo a sua vida, morrendo a sua morte. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Agradecer a Deus por esse tempo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma quarta-feira nós estarmos refletindo, Senhor, dos desafios de viver em missão, dos desafios de fazer missões em tempos de crise, Senhor. Reconhecemos a cada dia que passa, a cada estudo, que crise não impede a missão. O que impede a missão é nós não estarmos convictos de quem somos. O que dificulta as missões é não conhecermos o Deus que nos comissiona. O que impede e dificulta a missão é não sermos discípulos de Jesus. Ó Deus, cria em nós um coração puro, um espírito inabalável, Senhor. Coloca em nós o desejo de seguir, de cumprir a semelhança do Cristo, as tuas ordens. Em nome de Jesus oramos. Amém. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Mercadão, no Paquistão, no coração do Paquistão. Não posso só les comentar em que lugar especificamente. E queria fazer esse vídeo porque tem um monte de pessoas escrevendo e querendo saber como nós conseguimos fazer as cruzadas no sexto país mais perseguido do mundo, segundo com mais muçulmanos. Eu nesse vídeo vou lhe contar os segredos de como nós sobrevivemos. Quero que você entenda algo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo foi chamada para ser mártir, testemunha, não suicida. É uma grande diferença entre ser suicida e ser mártir. Nós não procuramos que alguém venha e corte nossa cabeça ou se exploda perto da cruzada. Isso é ser suicida. Porém, nós estamos dispostos a morrer pelo Evangelho mesmo, porque nossa esperança é futura. Nós vivemos por algo maior, nós vivemos por uma visão celestial. A vida abundante é a vida eterna, não existe vida abundante maior que a vida eterna. E vou lhe contar alguns dos nossos segredos aqui no carro. Se continua no mercado, aí se torna um pouco sensível, a situação já está muito sensível. Ontem teve um ataque terrorista, matou 75 pessoas em um parque no domingo de ressurreição. A grande maioria, todos eram cristãos. Os talibãs falaram que foi mesmo, era um ataque contra os cristãos. A maioria deles eram cristãos. Eu escutei testemunho de uma família que perdeu 10 membros da sua família. Um pai perdeu seus 3 filhos. E são nossos irmãos cristãos. Essa é a realidade aqui. Está super sensível, inclusive o pessoal da inteligência ligou para nossa equipe perguntando quem que era eu.
Então, o mais provável é que agora que você está vendo esse vídeo, talvez você já não esteja no Paquistão. Esteja lá fora, por segurança já. Eu preciso ir ao Brasil a fazer alguns exames, minha saúde não está bem. Mas quero poder lhe comentar como nós ganhamos vidas para Jesus aqui. Está meu amigo Simon aqui, ele é um dos responsáveis das nossas cruzadas aqui. Número 1. Quando Davi estava com problemas na sua família, no governo, ele saiu fugiu e foi morar com os filisteus. O primeiro que ele fez quando morou no campo do inimigo, assim como nós aqui no Paquistão, foi que ele se fez de maluco. Ele não revelou sua identidade. Quando eu entro nos países perseguidos, da mesma forma, eu tento de criar uma imagem do turista perfeito. Habitualmente, uso vistos de turista de 6 meses e vou renovando eles. Todo país precisa ter turista, todo país ama ter turista porque eles investem dinheiro, gastam dinheiro na sua nação. Eu sou profissional, sou analista de sistemas, né? Estudei também teologia e línguas, né? Inglês, um pouco de francês e espanhol. Então, mas nunca eles me pediram meus títulos profissionais, vocês acreditam? Tem muita galera aí que diz, eu vou estudar para poder entrar na missão. Sim, pode ser uma grande ferramenta, mas pode também não ser. No meu caso, não tem sido. E conheço outros missionários em países perseguidos que não estão usando seus títulos profissionais. Muitos deles estão como homens de negócio. Homem de negócio também é muito bom. Então nunca revele a sua identidade. Entre como turista, como homem de negócios. Segundo, nunca ataque onde você mora. Dizem que Davi saía de perto da cidade, ia nas regiões de longe e matava todos os filisteus lá, para que ninguém falasse que ele estava fazendo isso. Aí quando voltava, ele não falava, ele estava cuidando das ovelhas, cuidando do povo, explorando, mas na real ele estava acabando com os filisteus, morando dentro dos filisteus, e ele ganhou a confiança. Nossas cruzadas, eu moro num local e as cruzadas são a 200 quilômetros, 300 quilômetros, no mínimo 100 quilômetros, 80 quilômetros. Então nunca ataque onde eu moro. Essas são as duas dicas. Nunca revele a sua identidade e nunca ataque aonde você está, baseado na palavra de Deus. Vocês têm visto que eu gravo os vídeos. Eu gravo os vídeos explicando tudo. Há risco, há muito risco. Eu uso uns programas para que a IP do meu computador não seja localizada. Então, se alguém quiser procurar e saber aonde eu estou postando tudo isso, ele não vai saber. Como sou informático, isso me ajuda a não revelar a posição onde eu estou. Por isso você consegue ver os vídeos, mas mesmo assim existe risco. E se eu faço isso, é para que você possa ser encorajado, é para que você possa ser inspirado. Quando você vê a igreja de Atos, você vê uma igreja cheia de ousadia após o Pentecostes. Antes do Pentecostes eram todos covardes, inseguros, cheios de medo. Mas após o Pentecostes eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. Os primeiros cristãos eram queimados como tocha. Você acredita? E eles cantavam, eram comidos por leões, eram jogados nos cães, nos cachorros, eram comidos e eles adoravam a Deus. Para muitos deles era um privilégio. E eu faço os vídeos para que podamos nos acordar e despertar de novo essa paixão, de novo a viver cheio de ousadia, sem medo à morte. Nossa vida abundante está em Cristo Jesus, nossa vida está resolvida. Os terroristas têm atacado o terror no mundo e também dentro da igreja. Quase ninguém quer vir por esse medo, mas entenda uma coisa, nós somos os caçadores e não a presa. Nós devemos avançar, nós devemos ir em ataque, expandindo o reino de Deus. E se faço esses vídeos para pelo menos um jovem ou alguma pessoa, tanto faz se jovem ou é velho, que possa realmente viver por algo maior. Aí pessoas que dizem, ai, que minha igreja não me apoia, não me quer dar o sustento. Gente, venda suas coisas, pô. A igreja deve reconhecer, dar testemunho de você e enviar você. Mas se sua igreja não tem, e aí? Você tem um televisor? Venda ele, venda tudo o que tem. Se necessário, siga Jesus ao lugar onde você deve ir.
Se Deus chamou para a China e tua igreja não tem como te ajudar, levanta recurso. Se não, venda suas coisas. Muitas pessoas esperam ter tudo para serem enviadas para missões. Aprenda a ser fiel no pouco, sirva na sua igreja, ganhe vidas para Jesus. E se vê que sua igreja não tem as condições, venda suas coisas. A visão de Deus sempre vai gerar provisão. Se Deus chamou a dançar com você, Ele vai ensinar a dançar você. Se Ele convida a comer, a jantar, Ele vai pagar a conta. Então, se você espera sair de missões, no mínimo que você seja um homem de fé. Então, deixe essas dicas, não revele sua identidade, não ataque onde você está, ataque longe. E se é necessário, venda suas coisas e siga o mestre. Tá bom? Porque nós gostamos de interpretar alguns textos bíblicos que diz: Jeová meu pastor e nada me faltará, vamos ser cabeça e não cauda. Mas nós queremos interpretar: vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue, né? Pois é. Tenho 29 anos, não é desculpa a nossa idade. A minha primeira viagem, vendi meu carro, fui e comecei. Eu sou meu pai, ainda nem sequer é cristão. Se vocês esperam que minha família me está dando todo o apoio, não. Minha mãe é uma mulher de Deus, minha irmã é uma mulher de Deus. Mas meu pai fica louco sabendo que eu estou aqui. Levo 9 anos de missionário no total. Porém, é um privilégio. É a melhor aventura que você poderia ter com Deus. Mando um grande abraço a cada pessoa que nos acompanha aí e fica nessas dicas aí para você. Desde o Paquistão, até mais.